Deus abençoe, irmão. Versículo 26. Deuteronômio 7. É o quinto livro do Antigo Testamento. Capítulo 7, versículo 26. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim: não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não seja amaldiçoado semelhante a ela. De toda detestarás e de toda a abominarás, pois é amaldiçoado. Pai, em nome de Jesus eu te peço, porque eu tenho convicção, certeza, de que é isso que o Espírito Santo deseja ministrar nessa noite. E eu te peço, Senhor, que essa palavra não falte vazia, e que essa palavra, além de cumprir os seus propósitos, venha chegar a cada pessoa que precisa ouvi-la. Em nome de Jesus, que venha como revelação, que o Senhor possa limpar, ó Pai, e mudar quadro na vida de pessoas para a glória do Teu nome. Eu entrego, Pai, a ministração dessa noite. Eu repreendo todo espírito de sonolência, distração, roubo da palavra, toda barreira, todo impedimento caia por terra, que as palavras venham fluir de uma forma bem clara, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa me inspirar, possa me ajudar, possa me capacitar. Nesse momento eu saio de cena e te peço, Espírito Santo, usa a minha vida, apesar das minhas limitações, e abençoa a vida do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor, diga amém. Amém. Você pode tomar assento. Em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Semana passada eu comecei a falar sobre isso, porque esse capítulo 5, capítulo 7 de Deuteronômio, Deus está preparando o povo para entrar na terra de Canaã. Qual seria o procedimento? Deus falou: vocês são o meu povo, só me adorar. Vocês, quando chegarem lá, os povos de lá são idólatras, eles têm práticas que são abomináveis diante do Senhor, e eu não quero que vocês pratiquem as mesmas coisas. Vocês vão expulsar esses povos, vocês vão destruir as suas imagens de escultura, vocês vão queimá-las, vão remover no meio do povo de Israel. E ele fala: olha, vocês não vão pegar essas coisas que eu abomino, que são amaldiçoadas, e colocar dentro da tua casa. E aí ele fala o seguinte: não coloque dentro da tua casa, não leve para dentro da sua residência algo que seja amaldiçoado, para que você e toda a sua casa não sejam amaldiçoados segundo a maldição que está naquele objeto. Ok? Em Oséias 4,6, também eu falei semana passada, Deus está falando o seguinte aqui, ó, Oséias 4,6. Louvado seja o nome do Senhor. O meu povo está sendo destruído por quê? Porque lhe falta conhecimento. Mas olha a advertência de Deus também. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. E porque você esqueceu da lei do teu Deus, o Senhor fala: também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que sério. E ele fala: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quantos são pais aqui? Mães? Deus deseja levantá-los como sacerdote dentro do teu lar, para você defender e proteger a sua família. Por isso nós precisamos buscar conhecimento. Conhecimento de quê? Eu falei semana passada. Conhecimento da palavra, porque a palavra é poder. A palavra, ela é a espada do Espírito. A palavra, ela é escudo, ela nos protege, ela nos guarda. A palavra também nos dá direção e estratégias para vencer o inimigo. E a palavra também nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não só precisamos conhecer a palavra, a verdade de Deus, mas nós precisamos também, querido, ter conhecimento para não cair nas astutas ciladas do maligno, porque o nosso inimigo, ele é espiritual, mas ele é real, e ele é extremamente ardiloso e sorrateiro. E eu quero falar para os irmãos: ele não precisa de muito para entrar numa família e causar uma grande destruição. Ele precisa apenas de uma brecha, né? Já viu uma rachadura na parede? Aí mete uma cana, algum objeto ali vai abrindo através daquela fissura.
E ali ele vai achando uma brecha. Por isso a palavra de Deus diz o seguinte, escute isso: não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar a ele? É base legal, lugar de jurisdição, brecha, porta de legalidade. Como que o diabo entra na nossa vida? Através de pecado. O diabo ele não vai entrar de qualquer maneira na sua vida. Ele não tem autoridade para chegar e fazer o que ele quiser. Ele precisa da autorização de Deus. E às vezes Deus não autoriza por causa do pecado na nossa vida, por causa das portas que a gente abriu, por causa das brechas que a gente deu. Ok? Semana passada nós falamos que havia uma ordem da parte do Senhor para Israel em Jericó. Era a primeira cidade, através do Jordão, começa a conquista da cidade. E o que acontece ali? Deus fala o seguinte: olha, essa cidade vocês vão pegar de espólio. Essa cidade será amaldiçoada. Você vai matar animais, mulheres, homens, jovens, crianças, todo mundo. Agora, aquilo que passar pelo fogo, o ouro, a prata, as pedras preciosas, vocês vão separar para o tesouro do Senhor. Mas a cidade será amaldiçoada. Ok? E eles vão ali, eles destroem a cidade, eles vencem a guerra, mas Acã, ocultamente, ele pega uma barra de ouro, uma capa babilônica, roupa e 200 ciclos de prata, e ele vai lá às ocultas e coloca escondido na sua tenda. Então Israel vai para a segunda cidade para conquistar, uma cidade chamada Ai, muito menor do que Jericó, muito mais fraca do que Jericó, mas eles chegam ali e são derrotados. E diz a palavra do Senhor que Josué começa a questionar a Deus, falando: mas o Senhor não disse que ninguém nos resistiria todos os dias da nossa vida, que onde a gente colocasse o pé, o Senhor nos daria por herança? E ele começa a questionar ali ao Senhor por que Israel foi derrotado e fugiu do inimigo. Então Deus fala o seguinte para ele: olha, o motivo da derrota é que vocês têm coisa amaldiçoada no meio de vocês. Eu acho muito interessante Deus falando: e se o que é amaldiçoado não for retirado, eu não serei convosco. Lá em Deuteronômio não, Josué, capítulo 7, no versículo 13, Deus fala mais. Josué 7, 13. Glórias ao nome do Senhor. Deus manda o povo se santificar. Ok? Ele diz o seguinte: dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Glórias ao nome do Senhor. Então Deus ele começa a revelar de uma forma sobrenatural, porque tem coisas que Deus vai revelar e a gente não saberia nunca. O diabo gosta de ocultar, esconder. Enquanto ele esconde, ele tem vantagem sobre a nossa vida. Mas precisa falar do Senhor que Deus revela de uma forma sobrenatural que fora Acã que roubou e que trouxe aquilo que era condenado para dentro da sua casa em desobediência. E quando tudo isso é revelado e ele vai e conta e confessa, Acã, a sua família e todos os seus bens são levados para fora do arraial de Israel, apedrejados, mortos, e todos são queimados, e tudo aquilo que estava com ele é destruído fora do arraial. Então, depois de ter sido retirado aquilo que era amaldiçoado, só depois Deus se tornou favorável e eles tiveram vitória contra os seus inimigos. Existem coisas na nossa vida que, enquanto não for retirada, a gente vai viver derrota. Não adianta querer orar, jejuar, ungir a casa. Existem coisas da nossa casa que precisam ser removidas, que Deus está olhando, mas não me agrado disso.
Isso aqui está dando brecha, base legal, para Satanás estar atuando. Ok? Em primeiro lugar, quero tocar aqui nessa noite. Apesar da inocência do restante do povo, porque ninguém sabia. Amém ou não? Amém. Só a cama e Deus. Ok? Então, apesar da inocência do restante do povo, isso não nos isentou de sofrer os efeitos da maldição. Não importa se eu não sei que aquilo é amaldiçoado, querido. Se tiver lá dando base legal para Satanás, porque uma vez a gente estava na igreja, aí estava aquele de corre de avião, e o pastor ministrando falou assim: olha, Deus está pedindo para me orar aqui. E ele falou o seguinte: olha, se você tiver na tua casa, seja uma agulha, uma bala, que foi consagrada ao diabo, ele vai pedir adiante de Deus legalidade. Ele vai cobrar por aquela bala, por aquele alfinete, alguma coisa que está dentro da tua casa. Ele começou a orar, falou assim: será que você comeu alguma coisa do guardado? Não. Se você comeu, não vamos orar, começamos a colocar para fora agora. Começamos a orar, e foi um tal de vomitado na igreja. Porque se tiver uma bala, seja uma bala, um alfinete dentro da tua casa consagrado a ele vai pedir, em nome de Jesus, legalidade naquilo ali. Glórias ao nome do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente traz alguma coisa amaldiçoada para dentro da nossa casa, ou não é a gente, mas alguém da nossa família traz, às vezes de uma forma inocente, na nossa ignorância. E a gente traga dentro de casa. Semana passada eu falei aqui do colchão, né? Por isso, escute isso, aprenda isso, guarde isso no teu coração. Tudo que nós ganharmos precisa ser orado primeiro. E se o nosso coração se fechar e incomodar com aquilo, que nem entre na tua casa. Ok? Porque o diabo quer se infiltrar de alguma forma, né? Às vezes ele não te toca diretamente, mas ele quer te tocar indiretamente. Ele quer entrar. Então tudo que você receber, tudo que você ganhar de presente, ora. Apresenta diante de Deus. Aí naquele momento que você está orando ali, o coração fechando, então não coloca nem dentro de casa. Alguém já viu alguma coisa que orou e já nem entrou na tua casa e se jogou fora? Quantos tem? Eu já aconteceu isso comigo, né? A minha esposa gosta muito de planta. Minha mãe está sendo influenciada. Lá embaixo está cheio de planta também na casa da minha mãe, né? Na casa da minha cunhada tinha umas plantas lá, só que estava tudo morto. Ela mora em apartamento, trabalhava fora, não tinha muito tempo para cuidar, né? Mas o que aconteceu? Minha esposa gosta muito de planta. E minha esposa gosta de um tipo de planta, né? Que eu não vou falar aqui. Mas ela gosta, quando eu puder, eu vou comprar e vou botar aqui, ó, na minha varandinha. Vai ficar logo de frente, o pessoal chegar. E um certo dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim: ó, eu estou com um presente para você dar para você colocar lá na tua casa. Sabe o que ela vai trazer? Exatamente a planta que é cita aqui. É cara. Ela toma, coloca na tua casa. E eu educadamente falei: puxa, muito obrigado. Deus abençoe. Só que a partir do momento que eu peguei aquilo, meu filho, eu falei: Jesus, já estou orando. Se você não colocar para o meu coração, não vai nem sair daqui, não vou nem botar dentro de casa. E ficou um mês. Chegou um mês, o coração fechou, não quebrei ela para tudo. Porque eu sabia de onde veio. E o coração fechou. Ok? Eu fui fazer uma visita, falando de plantas. Eu fui fazer uma visita que a mulher vivia enferma, sempre atacada na saúde. Começamos a orar. Quando a gente estava começando a orar, irmão, eu estava aqui, aí, mais ou menos no banquinho ali tinha uma planta. Começamos a orar aqui, aquela mulher foi assustada. Deus abriu os olhos dela e ela viu uma obra de macumbaria dentro do vaso de planta. Porque às vezes você recebe, né? Está com areia, você não vai imaginar que tem alguma coisa ali dentro. Você vai receber a planta e vai botar lá.
Aí fomos lá, se acabou de orar, a gente foi lá, mexemos na planta, foi tirando a areia, tinha um vidro de perfume, uma obra tinha uma Bahia, que ela tinha ganho de uma vizinha. O Senhor estava falando, olha, sabe os ataques todos que você está sofrendo na sua saúde? O que é isso aí? Você colocou toda a porta. Uma planta. Minha mãe também recebeu uma, eu estava ministrando isso na cerâmica, Deus mostrou para ela também em casa, a planta com uma planta que deu problema, teve que jogar fora. Sabe por quê? Porque Jesus veio para denunciar as obras do diabo. Jesus veio também para desfazer as obras do diabo. E essa noite eu quero falar sobre pontos de contato. Ok? Glórias ao nome do Senhor. Quem usa aí? Anel, pulseira, né? Relógio, né, Senhor? Ponto de contato. As crianças são brinquedos, o tempo todo ali brincando com aquele brinquedo. Jogos, RPG, Xbox, TV, celular, tablet. Mas como que é ponto de contato? Todas essas coisas trazem, principalmente está ligado à energia e radiação. Às vezes a criança não dorme, a criança fica irritada, depressiva, oprimida. E eu tenho, esses dias eu tive uma experiência, que criança ficando endemoniada. Irradiação de celular. Criança ficou endemoniada porque aquilo que ela acessou no celular, no notebook, às vezes acessou até pornografia. Né? É uma babá eletrônica. A gente deixa lá, e a gente vai fazer as coisas, e a gente nem vê o que eles estão acessando. Né? Às vezes a pessoa dorme e fica lá na madrugada, navegando, e o diabo ministrando. Ok? Porque enquanto nós dormimos, o diabo trabalha. Enquanto a gente está disperso, distraído, o diabo está destruindo nossas crianças dentro de casa. Né? Às vezes a criança com crise de ansiedade, síndrome de pânico. Eu queria te perguntar, você já viu que o celular ele vicia, ele emburrece as pessoas, e quem tem celular é chamado, igualzinho independente químico, ele é chamado de usuário, porque aquela coisa ali vicia, e tem gente já viciando suas crianças pequenas no celular, ok? O celular, querido, ele tem viciado muita gente, produzindo, ele produz em nós um neurotransmissor chamado dopamina. O que é isso, pastor? Ele traz uma sensação de prazer, de satisfação, aumenta a motivação, uma substância conhecida como hormônio da felicidade. Então ele está ali, ó, passando ali, ó, ai, tá feliz, está alegre, aí vai viciando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Aí vai gerando dopamina, o hormônio do prazer. Às vezes passa 4, 6, 10, 12 horas no celular por dia. E aí vai mexendo e vai trazendo aquela recompensa, aquela sensação de prazer, sim ou não? Vai gerando na pessoa, no organismo da pessoa, aquela sensação de prazer, fora do normal. E aí o que acontece? Quando ela está viciada naquele negócio de prazer, aquela satisfação, e de repente tira dela. O que acontece? Para a pessoa que ficou viciada. Uma pessoa viciada, o que acontece com uma pessoa viciada? Ele é viciado na droga. Quando tira, de repente, o que acontece? Síndrome de abstinência. Ela começa a entrar em crise. Um adolescente, querido, matou a própria mãe porque ela tirou dele o seu celular. Não sei se você viu no outro dia, uma adolescente dentro do avião falou, você não pode usar aqui. E ela entrou em crise. Ela começou a brigar com a mãe, com a aeromoça, com todo mundo que tirou dela o celular. Sabe o quê? Ela está viciada.
Quando você tira o celular, os níveis de dopamina tendem a diminuir. E aí acontece alguns sintomas: falta de motivação, de prazer, às vezes perde prazer de viver, perde o libido, cansaço, fadiga excessiva, alteração nos movimentos, problema de concentração, perda de memória, insônia e mudança de humor. Já tirou o celular, viu que teu filho ficou mal-humorado? Já viu que o celular está tirando também o sono do teu filho? Não está dormindo direito, às vezes vai dormir altas horas da noite. Perceba, querido, em nome de Jesus, vasculhe no celular dele o que também ele está acessando. Então, celular, tablet, televisão, jogos e radiação. Porta para Satanás estar operando. Ponto de contato, jogos. Alguns anos atrás, aí, eu acho que 2 ou 3 anos atrás, aí aconteceu um incidente no colégio da Colômbia. Eles estavam jogando lá tabuleiro de Ouija, invocação de espíritos. Enquanto eles estão lá no colégio, Kelly, 28 crianças ficaram endemoniadas. Foi um caos no colégio, tiveram que chamar a ambulância, foram carregando as crianças gritando porque viram demônios. 28 crianças participando de um joguinho. No Japão, em 2017, estava dando lá um desenho chamado Pokémon. E aí, em certa parte do desenho, começou raios e mais raios. Um monte de faixa de luz. E mais de 600 crianças tiveram um ataque epilético no Japão. Ao mesmo tempo. O pessoal ficou desesperado, os hospitais ficaram cheios, assistindo desenho. E radiação. Uma mulher crente, ela morava de um lado da rua, até o mais engraçado dela. Do outro lado da rua era a igreja dela. Era só atravessar a rua para ela congregar, para ela no culto. Então, quando ia começando o culto lá, abrindo a igreja, ligando tudo, ela ouvia na casa dela. Só que a mulher estava viciada em novela. Então ela está lá, e ela está vendo que está começando o culto, começou a cantar louvor, e ela está presa na novela. Não, vou ficar só mais um pouquinho, está muito interessante. Quando começar a palavra, eu atravesso a rua, vou lá e ouço a palavra do Senhor. Meu irmão, ela se entreteu na novela. Acabou o louvor, oferta, palavra. O pastor está encerrando o culto. Ela ouve uma voz dentro de casa de um demônio falando para ela o seguinte: muito obrigado por ter você ficado comigo aqui hoje. Quando ela ouve isso, ela sai desesperada. Ela tenta atravessar a rua para chegar na igreja e pedir oração, e um carro pega ela morre atropelada. Porque ela ficou em casa vendo novela. Tem nada a ver não, pastor. Querido, você não precisa ir no centro de macumba. A novela leva o centro de macumba para dentro da tua casa, dentro da tua sala. Ok? Adultério, mentira, assassinato, prostituição, todo tipo de imundícia são levados para dentro da nossa casa. E muitas ainda dizem, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Novela que muitas vezes, queridos, são consagradas ao inferno. Eles oferecem lá o seu sacrifício, fazem pacto, para que a novela venha dar ibope. E está lá o crente ouvindo aquela porcaria, vendo aquela coisa, e abrindo a sua casa para aquilo. Essas coisas apagam a sua vida espiritual, acabam com a sua vida de oração e vicia, prende. Já viu que a pessoa começa a acompanhar, mas não consegue mais parar? Ela fica presa. Outro ponto de contato. Certa vez foi uma mulher, chegou lá na igreja,
o pastor Senhor estava de dinheiro. E ela falou: Senhor, o senhor pode orar por mim? Eu estou com um problema muito sério. Eu quero casar, eu quero formar família. Mas todas as pessoas que eu me envolvo nunca dá certo. Parece que as coisas vão engatar, de repente dá tudo para trás, dá tudo errado. Tem alguma coisa errada. O senhor pode orar por mim? O senhor pode orar pela minha causa? E enquanto essa mulher fala para o pastor, o Espírito Santo está falando com ele. Fala com ela que o problema é o anel. Ele começou a pensar: mas eu não penso em anel, eu tenho de anel. Isso não pode ser da minha cabeça. E ela falando e vendo a mente dele: ó, fala com ela que o problema é o anel. Ele está ouvindo ela, o Espírito Santo falou na terceira vez: fala com ela do anel. Aí ele falou para ela assim: fica um pouquinho quieto. Deus falou que o problema é o anel. E aí ela começou a chorar, sabe por quê? Porque o antigo noivo dela tinha dado um anel de noivado para ela. O noivado acabou, mas durante o noivado ele falou assim: ó, você só vai ser feliz se você casar comigo. Vai ser feliz com mais ninguém. Estava lá o ponto de contato. A base é legal. O pastor Silotal falou assim: você tem que tirar e destruir, porque aquilo não é bênção para mim, não é bênção para mais ninguém. Anel, você, roupa. Você sabe que Acã pegou uma capa babilônica. Ele pegou roupa. Certa vez eu conheci um menino, ele estava na marinha, aí tinha que ficar lá no posto, lá, às vezes passar a noite toda de pé. Já passou por isso? E o que aconteceu? Ele não estava conseguindo ficar de pé, porque ele estava com uma dor no pé terrível. Ele não conseguia ficar de pé naquele lugar, ele sofrendo muito. Aí ele estava ministrando lá no grupo familiar, a Espírito Santo começou a apontar para o tênis dele. Ele estava com um Nike novinho, bonitão. Eu falei: de onde que veio esse Nike? Olha, eu recebi do meu irmão que ganhou do amigo dele, que é espírita. O Espírito Santo manda ele tirar e destruir. Ele pegou aquele Nike, o Nike novinho, botou fogo no Nike e nunca mais sentiu dor nenhuma. Ficava lá tranquilo, passou a dor. Aí eu estou ministrando aquela noite, falando do Nike. Aí chegou uma irmã que estava lá também, a Adriana, mãe da Júlia. Ela falou: pastor, quando você está falando isso aí, eu me lembrei que a Júlia ganhou uma roupa, e toda vez que a Júlia coloca essa roupa, ela fica doente, vai parar no hospital e fica internada. Eu falei: quem foi que deu? Ela falou: foi fulano de tal, amiga minha, que é espírita. E aí o Espírito Santo começou a lembrar: você se lembra que toda vez que a Júlia colocou, ela ficou enferma, ficou mal, e foi parar no hospital. Ele foi, pegou a roupa dela e destruiu. E nunca mais a Júlia passou por aquilo. Ponto de contato. Sutiã. Minha esposa fazia unha, né? Na casa da sua irmã, lá na rua mesmo. Aí a irmã ganhou de uma pessoa que ela fazia, ganhou um sutiã praticamente seminovo, de Milos. Aí o que aconteceu? Ela falou assim: não dá em mim não, se você não quer para você. Aí ela foi: não, quero sim. Levou. Aí depois chegou em casa na parte da tarde, tomou um banho, colocou um sutiã e foi dar um cochilo com aquele sutiã. O que aconteceu? Ela teve um sonho, e no sonho apareceu um espírito de loucura. Falou assim: eu vou te deixar louca. E ela se via louca. Ela acordou assustada e falou assim: Senhor, eu sou tua serva, eu tenho teu espírito em mim, por que eu vou ficar louca? Que história é essa? Não estou entendendo. Estou em pecado. Aí passou, ela não entendeu o que aconteceu. Aí passou outra semana, irmão Tânia. Aconteceu a mesma coisa, a parte da tarde foi lá, tomou um banho, e assim não é muito de dormir à tarde, não. Ela fica o tempo todo, parece que ela não para de jeito nenhum.
minha arrumação de casa. Ela foi tomar banho de novo, botou a roupa, botou o sutiã e deitou. E o demônio apareceu de novo para ela. Falando, vou colocar você louca. Aí quando ela acordou, o Espírito Santo, ela sentiu. Aí ela foi procurar saber de quem era, a menina com problemas espirituais. E deu para ela, contando para ela. Aí eu estou ministrando sobre o sutiã lá em Corumbá. Olha só que Deus é tremendo. Aí eu estou ministrando isso lá em Corumbá, de repente veio o irmão, não vou falar o nome do irmão, senão. Aí o irmão falou o seguinte, olha, eu ganhei umas roupas do meu irmão, e eu ganhei também umas peças íntimas, umas cuecas. Ele tem relações que se envolvem pessoas do mesmo sexo. E a partir do momento que eu comecei a usá-las, a minha vida de intimidade com a minha esposa acabou. Eu comecei a sonhar ter um relacionamento com outros homens. E eu comecei a acordar pela manhã só de cueca no quintal, já abrindo o portão para ir para a rua. E eu não estava entendendo. Por que estava acontecendo isso comigo? O Espírito Santo falou com ele, a roupa, é a peça íntima, o ponto de contato que você está usando. Ele foi lá e destruiu e acabou. Ponto de contato. Eu fui lá na casa da Ju. A Juliana, lá na casa dela, no apartamento, no quarto dela, às vezes ela via, no quarto dela, baianas, rodando, à noite. O marido dela saía, aí ela ficava com a Alice em casa sozinha, e a Alice agitada, e ela começava a ficar nervosa, com o pensamento assim, pega a sua filha e mata ela, joga ela daqui de cima. E veio várias e várias vezes, e ela ficava mal porque ela pensava que sobrinha dela mesmo. Ela, como é que eu posso ter esse tipo de pensamento com a minha filha? Eu não quero ter esse tipo de pensamento. Aí a gente foi fazer uma visita lá. Eu comecei a ministrar o Espírito Santo. O carrinho de bebê que ela tinha dado. Eu estava nesse lado. Eu falei, Juliana, você recebeu de quem? Uma amiga espírita. Carrinho novinho. Ela pegou, queimou, destruiu, jogou fora. Porque aquilo não é bênção para mim, não é bênção para mais ninguém. Porque você não vai dar para outra pessoa começar debaixo da mesma maldição. Depois que tirou, querido, acabou. Ponto de contato. Perto da igreja lá da Cerâmica, assim, quase do outro lado da rua, tinha uma família lá que eles tinham acabado de ganhar um bebezinho. Qual o problema? A criança não dormia, a criança não comia, a criança estava doente, e a mãe estava falando que era depressão, pode? Tá. Então a gente foi lá orar. Aí viu que elas moravam numa vilazinha, várias casas. Aí a gente começou a fazer entrevista, vários lugares. Ela disse que o vizinho lá do lado, que era um macumbeiro, tinha dado um presentinho para a criança. Eles deram um papel com oração da Santa lá do barco e deram um travesseirinho para a criança. E aí eu fiquei curioso, eu falei, você pode trazer a oração do travesseirinho? Aí trouxeram a oração do travesseirinho. Eu falei, estava com um zíperzinho, eu falei, posso abrir o travesseirinho? Ela pode. Quando eu tirei dentro, tinha 2 búzios dentro do travesseirinho. Por essa luz diante do Senhor, eu botei aqueles búzios na minha mão. Eu fechei minha mão. Os búzios mexiam. Eles ficavam balançando, sozinho dentro da minha mão. Eu falei, olha, isso aí não é depressão pós-parto nenhuma. Oramos, repreendemos, aí peguei aquilo, irmã Tânia, fomos lá da Cerâmica. Aí chegamos lá no valão, eu cheguei diante do valão e eu falei, no mundo espiritual, falei, olha, em nome de Jesus, assim como eu jogo isso aqui nesse valão, Deus joga tuas obras por terra hoje, Satanás. Joguei lá no chão, acabou a depressão pós-parto, a criança começou a dormir, começou a comer, não estava mais enfermo.
Mas ela não pode contar lá dentro da casa dele, trazendo maldição. Mas ela, na sua ignorância, na sua inocência. Semana passada, eu terminei de ministrar, durante a noite só ouvi uma gargalhada, a noite só ouvi esse ataque. Eu falei, mas vamos continuar falando, Satanás. Ponto de contato. Um dia desse calorento, o irmão, marido da irmã Cristina, seu Gilberto. Seu Gilberto, na casa dele lá, quente, só tinha um quarto que tinha ar-condicionado, que é o quarto da filha. Aí uma tarde de calor, meu irmão, ele vai lá tomar um banho, aí falou, vou tirar um cochilo. Aí foi pro quarto da filha, ligou o ar-condicionado, tá zoando. De repente ele desperta, ele olha para o lado e tinha lá que a filha tinha ganho do namorado, um ursão quase do meu tamanho, sentado assim. Só que quando ele olha para o urso está respirando, o urso está assim. Aí eu acho que eu estou vendo direito, mas ele olhou de novo. Aí ele foi sair do quarto assustado. Falou para a filha dele que tinha ganho, olha, eu tenho um demônio que está tudo ali. Tem problema espiritual, vamos jogar aquilo ali fora. Ela falou, não, se Deus mostrou para você, vai ter que mostrar para mim também. Quando ela foi entrar no quarto, olhou para a cara do urso, não era a cara do urso, era a cara de um demônio. Ela viu também, Deus mostrou para ela. Aí a esposa do seu Gilberto, que já faleceu, a dona Cristina, falou assim, não, o urso bonitão, o urso grandão, não, a gente não vai jogar fora não, eu vou levar para o meu quarto. Foi lá e pegou o urso para levar para o quarto. Quando ela pegou o urso, ela ficou endemoniada. O que você sabe dessa história, pastor? Porque foram me chamar lá, eu fui expulsar o demoniado. Estava lá endemoniada, que tocou no urso. Não, vou abrir mão, não, é tão bonitinho, não ganhei de fulano de tal. Geralmente o diabo prende algumas pessoas. Não, mas minha avó, minha bisavó me deu, está guardada aqui herança. A ver se algum problema espiritual e sério. Ponto de contato. Esse dia eu falei com os irmãos, eu falei, lá na frente da minha rua, lá, o irmão foi para uma igreja. Foi para uma reunião de oração. Aí chega lá, todo mundo bota a mão na cabeça do outro, ele volta para casa, aí endemoniado. Ele não era crente, botaram a mão na cabeça, e quando você se submete e botar a mão na cabeça, você recebe o Espírito que é sobre a vida da pessoa. Por isso você tem que ter cuidado que bota a mão na tua cabeça. Aí foram lá me chamar, porque foi lá e ficou endemoniado, mas depois como não foi lá expulsar o demônio, não. A irmã desesperada, por favor, pastor, me ajuda aí, porque o meu irmão está perturbado, tomou a mente dele. Deu um bom trabalho, vamos lá, ó. Ele não está expulsar o demônio. Tá? Ponto de contato. Quer ver outro? Comida. Cuidado com a pessoa que chega assim, eu preparei algo, mas é para você. Não, ninguém pode tocar para fulano de tal. Eu fiz para fulano de tal. Cuidado. Tinha uma irmã lá da cerâmica, ela estava caminhando no Universal. Aí, do lado da casa dela morava uma budista. A budista chegou para ela e falou assim, você tem um pouco de comida para me dar? Ela foi lá, preparou um pouco de comida, deu para ela. Aí todo dia a mulher ia lá e pedia comida. E ela foi dando comida. Foi fazendo uma amizade. Até que um dia, depois que fez a amizade, a budista fez o contrário. Eu fiz uma comidinha para você. E aí ela levou a comidinha, comeu ela e comeu mais as duas filhas. A filha quase morreu, a outra caiu com ataque epilético e ela ficou endemoniada. O marido foi tentar segurar ela, ela quase arrancou com uma dentada o dedo da mão do marido. Porque comeu uma comida consagrada à vontade de Deus. O demônio entrou com força. Através de comida. Eu quero falar para você, querido.
Cuidado com quem você recebe dentro da tua casa. Porque quando você recebe alguém, você recebe a pessoa e o espírito que está por trás dela. Se você receber alguém da igreja, você está recebendo o próprio Jesus. Não é isso que ele fala? Quem recebe aos meus pequeninos recebe a... Mas quem serve as trevas? Quem você está recebendo também dentro da tua casa? Diabo, querido. Os demônios estão sobre a vida da pessoa. Eu me lembro, meu filho foi criado na igreja, mas está desviado. Ele nunca teve encontro com Jesus. E teve uma época, querido, que quando ele chegava em casa, o ambiente espiritual mudava de tal forma que era uma perturbação, um espírito de afronta, de confusão. O ambiente da casa mudava. Uma guerra. Até que Deus começou a nos ensinar a orar. Ele entra, mas todos os demônios que estão influenciando a vida dele ficam amarrados sem força lá fora. Não entra mais aqui. Que eu comecei a orar assim, cobre com teu sangue. Barra. Para que não tenha mais lugar, não tenha mais vez. A Fernanda Bruno colocou a mulher de uma faxineira dentro de casa. Ela começou a ver os cabelos dela caindo, piorando, e ela tentando tapar os buracos. Aí um dia a mulher estava faxinando, ela falou: meu cabelo está caindo. A mulher lá no canto começou a rir, a debochar dela. Não, feiticeira dela colocou dentro da casa dela. Pois a gente quer abençoar, quer ajudar, e a gente bota alguém, um inimigo dentro da nossa casa. Outra coisa, eu até fiz ali, mas não vai dar para mostrar. Eu também, já está dando 9 horas, não falei nada ainda. Uma irmã Sônia lá da cerâmica, que estava dormindo ela, a neta dela e uma bonecona da Emília. Aí durante a madrugada, ela percebeu que alguém levantou e foi para a cozinha. Ela falou: deve ser da minha neta para beber uma água. Só que quando ela olhou para o lado, a neta dela estava lá deitada. A boneca levantou. Eu sabia que a Emília é uma boneca enfeitiçada. O Saci é uma entidade. Tio Barnabé é o preto velho. É para uma boneca dentro de casa. Música. Quando já ouviram a música da Ivete Sangalo, Sorte Grande. A minha sorte grande foi você cair no céu. Minha paixão verdadeira. Meu anjo querubim entrou no meu espaço, tomando meu pedaço. Quem é o anjo querubim que está no céu? Que levanta poeira. Está perguntando para quem? Quando a pessoa está botando isso dentro de casa, está invocando quem? Eu tenho ali a imagem ali, tem uma pasta aí, está escrito na área de trabalho aí, Tecatacão. Cidade Negra. Cidade Negra. Eu tinha um CD lá no colégio. Era uma criança, atrás tudo como tipo, o fogo azul, e o nome do CD, Coelho. Sabe o que significa Coelho? Uma entidade de criança. Aí na música fala assim: tem que ser moleque para você entender o erro. Quando a pessoa bota isso para tocar dentro de casa, está invocando o quê? Desde a urbana, o menino falou: eu sou crente, sei que lá. Aí está lá na minha sala, tipo uma locadora, um monte de vídeo, filme e CDs, de tudo quanto era tipo de música, desde religiosa até secular. Ele falou: oi, esse aqui também é de urbana, maneiro. Eu falei: vem cá, mas você não é crente? Se você é crente, você estava ouvindo Legião Urbana. Você conhece a história de Renato Russo? Você sabe como ele morreu? É verdade. Certa vez eu estava com fone, eu ouvi dentro de casa, ouvindo Legião Urbana, e ele disse que quando botava o fone e começava a ouvir a música, era parecer que alguém estava dando soco na parede. E eu ouvi pá, pá, pá.
ele tirava o fone e não ouvia nada. Botava de novo e começava a ouvir batendo na parede. Ouvindo Legião Urbana, Mamonas Assassinas. Já estou primeiro criança através de Mamonas Assassinas. Tem algumas coisas que eu não posso contar ainda não. Quadro do Primo da Cida, fecha esse, bota outro aí. Deixa eu mostrar um quadro para vocês, interessante. Fecha aqui do lado. Essa. Agora clica na parte, clica em cima do negócio que vai aparecer já a apresentação. Qual a imagem? Então, é só a imagem mesmo. Clica em cima que ele vai passando. Glória a Deus. Lá na casa do primo da Cida, tinha um quadro muito interessante, que está ali. Se elas conseguirem botar. Clica 2 vezes em cima. Ah, tá. Espera aí, gente, espera aí. Bota aí. Lá em cima tem o pausa. Ali nos 3 pontinhos, os 3 pontinhos ali no canto. Isso aí. Bota aí. Ali, iniciar a apresentação. Lá em cima tem o pausa. Quando eu pedir, você pausa. Tá? Deixa passar. Saiu a música do Herê, para aí. Na casa do primo da minha tia, da minha esposa, tinha esse quadro aqui. Tá? A criança com cachecol. E ela está chorando. Aparentemente, não tem nada demais, não é verdade? Mas deixa passar. Passar mais um. Mas olha ele de lado. Pausa. Ele está sendo engolido por um peixe. O cachecol é uma língua. E é por isso que ele está chorando. Tá? Estão vendo ali? Próximo, deixa passar. O mesmo autor fez outros desenhos. Esse também da menina para aí. Aqui tem o braço. Mas aqui, ó, número 1, eu tivesse que mutilar o outro braço. Por isso que ela está chorando. Passa. Essa aqui, ela está olhando para cima, está assim, chorando. Aí você olha assim, aparentemente não tem nada demais. Mas dizem que isso aqui ó, não é uma coisa de dentro. Isso aqui é um braço e está enforcando o pescoço dela. O cara queria ser famoso. Segundo algumas histórias, que ele fez um pacto, matava as crianças, pintava. Ele ficou famoso. Mas diz que todas essas crianças foram assassinadas. E aí o primo da Cida tinha aquele primeiro quadro menino. Quando ele viu essa ministração, ele pegou, foi levar no quintal para queimar, irmão Antônio. Não queimava de jeito nenhum. Botava fogo, jogava coisa que inflamava, não pegava fogo. Com muito custo pegou fogo. Ok? Livro de feitiçaria, livro de magia, Harry Potter. Uma vez eu fui na casa da professora do meu filho, na época do outro colégio. Estava grávida, pediu oração, estava passando mal, oprimida. Fomos na casa dela, na sala lá, uma imagem da Aparecida enorme, quase do meu tamanho. Entrei no quarto dela, tinha bola de cristal. Tinha uma imagem do feiticeiro com uma bola de cristal, coisa horrível, e tinha um livro de magia negra. Aí ela está lá na sala, quando eu botei a mão sobre o livro de magia negra, comecei a repreender, ela manifestou lá na sala. A gente começou a orar. A pessoa endemoniada já pegou, a pessoa grávida endemoniada. Oramos, repreendemos. Eu falei, ó, mas tem que abrir mão. Ela falou, não quero abrir mão. Eu falei, então, você é
senhor da tua casa. Você retira se você quiser. Mas eu apontei. Ok? As músicas de quadro. Deixa eu contar essa. Está acabando, gente. Amigo imaginário. Já viu uma criança fica brincando sozinha, conversando sozinha? Quem está conversando? Conversando com um amigo. Nossa, lá na igreja, lá o irmão Paulo, o Padre Cristian, Maurício e a Valéria. Começaram a ver que o filho estava tendo umas atitudes estranhas. Ficava conversando sozinho, ficava pelos cantos com uma latinha, nos cantinhos, e batendo, e conversando, e brincando sozinho. Falava: o que está pensando? Você com meu amigo. Eles estão vendo que ele está tendo uma atitude estranha, está tendo umas ações estranhas. Então os dois, começaram a orar e a jejuar pela vida do Cristo. Aí eles estavam orando, né, de joelho na beira da cama, intercedendo pela vida do Cristo. E o que aconteceu? Enquanto um continuou orando, o outro adormeceu. Nisso que adormeceu, Deus deu uma visão. Deus deu uma visão do Cristo no canto e um demônio com uma latinha brincando com ele. O espírito tentando influenciar a vida do Cristo. E aí Maria acordou, começou a repreender. Eles começaram a orar, estava em jejum e oração, Deus quebrou e aquele demônio foi embora. Mas aquele amigo imaginário era um demônio influenciando a vida do filho dele. Ok? Pessoas que tem em casa lá, hoje não é mais, mas foi do catolicismo, roupa de primeira comunhão, foto no altar de idolatria. Ah, não, é só para me lembrar daquele tempo. Eu vou contar essa última. Não dá para contar todo dia, é muita coisa. O que aconteceu? Duas experiências. A primeira aconteceu com o Clóvis, ele começou a caminhar, se converteu, novo convertido, está caminhando, conhecendo a verdade. O que aconteceu? Eu pedi oração para quebrar, porque ele tinha feito a primeira comunhão da filha no altar de idolatria, não queria mais. Aí ele está orando, pediu para Deus quebrar aquilo ali. Durante a madrugada ele foi e levantou da cama, a filha dele estava do lado, a esposa do lado de cá. Aí de repente ele olhou para o lado assim, como se ela estivesse sentada assim do lado dele, com uma cara feia, como de ódio, olhando para ele. Ele falou: você está passando mal? O que aconteceu contigo? Está tudo bem? Aí quando ele vai passar o braço assim para ela deitar de novo, o braço passa direto. Não era ela. Era o demônio. Que tinha consagrado a filha dela em cima do altar. Uma vez a gente ministrando, dentro da igreja, a irmã Gisele, Deus levou a ela no dia do batismo dela, da primeira comunhão. E ela começou a ver um demônio que os pais dela tinham oferecido no altar. O pastor começou a conduzir ela para repreender, para quebrar aquilo ali. Um altar de idolatria muito sério, o que eu estou falando aqui essa noite. E por último, eu vou falar de outras coisas. Agora eu encerro, tá? A minha sobrinha chegou lá em casa, síndrome de pânico, com medo, angustiada, porque ela estava com medo de ficar dentro de casa. Aí estava indo lá para a casa da minha tia, ficava dormindo lá, abandonou a casa dela, estava com medo de ficar dentro de casa. E aí pediu: pode jogar lá em casa? Aí tinha uma vizinha lá que era bem atribulada. Eu falei: será que a vizinha trouxe alguma coisa? Deixou na casa dela. Começamos a orar. Oramos pela casa toda. Deus já tinha mostrado para uma outra visita lá a roupa de primeira comunhão dela, que a gente desfez. Mas eu estava saindo já frustrado. Eu falei: Senhor, a gente está saindo daqui, ela continuou com medo. Sabe aquela cara de medo, de opressão, de angústia? Eu falei: Senhor, e agora? Oramos, buscamos, mas por não achamos nada. O Espírito Santo falou assim: olha para o rosto dela, fala para ela tirar o piercing. Ela tinha
comprado um piercing de ouro, tinha furado o nariz, ponto de contato, botado aqui. Aí eu falei para ela, Deus só mandou você tirar o piercing. Onde você comprou esse piercing? Ela falou que foi um lugar que fazia esotérico, que fazia tatuagem também. Ela foi lá e comprou. Foi Deus só mandou você tirar o piercing. A gente na ministração na igreja, estava a Viane. Enquanto estava ministrando sobre o piercing, ela estava com o piercing na orelha. O Espírito Santo falou assim, ó, tira o piercing. Ela só passou a mão, ela nem mexeu, o negócio já foi caindo. Foi sobrenatural. Mas aí eu fui, peguei o piercing e falei, ó, aquilo que não é bênção para você, não é bênção para mais ninguém. E ela falou, irmã Sandra, ela tirou o piercing do nariz. O rosto dela já mudou. Síndrome de pânico foi embora, o medo foi embora, a opressão foi embora. Mas estava um ponto de contato no corpo dela. Ok? Então vamos orar. Porque tem ainda cedo. Vamos colocar de pé. Não deu nem para ministrar tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos apresentar esse cerimônio.